As divisões inferiores da Inglaterra tiveram um mês de agosto bem agitado, tá? 8 rodadas, 7 rodadas, bastante coisa aconteceu. Além disso, eu vou contar para vocês a história de um time que aposentou a camisa 9 depois de perder o seu atacante e só voltou a usar ela agora, 12 anos depois, com o filho dele. O Segunda a Sexta está no ar. Salve, rapaziada, Carlão chegando na área com a estreia do Segunda a Sexta, não mais agora Segunda na Terça, o quadro das divisões inferiores aqui no canal. Sempre às 18h45 entre terça e sexta-feira, tá na guia comunidade e agenda dessa semana dos vídeos que a gente vai trazer para vocês. Hoje o papo é só Inglaterra, então a gente vai falar sobre segunda, terceira, quarta, quinta e sexta divisão. Vamos começar pela Championship, que já teve 8 rodadas, a exceção é o Coventry, que jogou só 5 vezes, 3 jogos em casa foram adiados por problemas no gramado. E aí, Wigan, Rotherham e Huddersfield tiveram 7 jogos, né? Falta justamente esse jogo com o Coventry. A liderança atual é do Sheffield, que chegou até a zona de playoff, perdeu para o Nottingham na temporada passada, quer voltar logo à Premier League e segue de perto, é seguido de perto pelo Norwich, o time mais ioiô. Os Canários, para vocês terem uma ideia, eles começaram com 1 ponto nos 3 primeiros jogos. Aí agora emendaram 5 vitórias seguidas. O Norwich é aquele time que quem joga FIFA fala, Carlão, só para tirar estádio novo da gente. E aí, logo atrás do Norwich, 2 times que surpreendem bastante na classificação. O Reading, que brigou para não cair até o finalzinho lá com o Derby County, com o Bursley, etc. E o Bristol, que não fez uma boa campanha. Inclusive, o Bristol hoje tem o melhor ataque com 16 gols nesses 8 jogos. Tem muito jogo ainda, tem muita coisa para acontecer. Para fechar o G6, 2 times comuns na Premier League que vieram de lá para cá, né? O Burnley e o Watford. O Watford, inclusive, que manteve o brasileiro João Pedro, negou todas as ofertas do Newcastle. Quem faz um começo digno de boa temporada é o Sunderland, que ficou 3 anos na terceira divisão, subiu na temporada passada e tem 7 jogos porque no momento da gravação desse vídeo ainda não aconteceu Sunderland e Middlesbrough. Tem 11 pontos. Se venceu, foi a 14. Se perdeu, deu uma animada aí no Boro, o time que tá lá embaixo. O artilheiro da Championship, por enquanto, quero que vocês anotem aí para quem joga modo carreira, Oscar Estupinhan, do Hull City. São 7 gols em 8 jogos. Detalhe, Carlão, ele caiu de paraquedas? Não. Ele veio do Vitória de Guimarães, onde fez 25 gols em 57 jogos. É quase meio gol por jogo, 1 gol a cada 2 jogos, ou algo assim. Ou seja, é alguém para se respeitar. Lá embaixo, o Boro não tá bem, né? O Rodrigo Muniz, o camisa 9 brasileiro, ex-Flamengo, ex-Fulham, chegou, fez 1 gol, mas o time tá na zona de rebaixamento. O lanterna é o Coventry, que dos 5 jogos empatou 1, perdeu outros 4. E junto a ele está o Huddersfield, que foi finalista do playoff, bateu na trave, foi Huddersfield, Nottingham Forest, o Forest subiu e o Huddersfield parece que entrou numa espiral negativa. Não tem rodada da Championship nesse meio de semana, tem rodada sexta, começa com o jogo do Burnley, rodada termina sábado com 11 jogos, e aí sim, semana que vem, terça e quarta, provavelmente o próximo vídeo da Championship da rodada na Inglaterra deve ser na próxima quinta-feira, dia 14, dia 15, por aí. Na League One, os líderes são os invictos Ipswich Town e Portsmouth, ambos com 17 pontos. O Ipswich caiu há 3 temporadas atrás, não conseguiu voltar e agora, quem sabe, vai, decola e volta para a segunda divisão. Seguido do Portsmouth, que teve um começo bom na temporada passada, brigou por playoff e depois já não mais. Ali a partir de janeiro, fevereiro, o time já decaiu e não brigou por mais nada. Ali, na zona do playoff, tem o Plymouth, logo atrás deles, que foi um time que na temporada passada, por pouco, né? Ele perdeu em casa na última rodada, ou acho que era o Dons que precisava ganhar, ganhou fora de casa, tirou ele do playoff e não conseguiu a vaga nem para os playoffs para disputar o acesso na segunda divisão. Junto a ele tem o Sheffield Wednesday, que também foi time de playoff, e 2 surpresas. O Peterborough, que caiu da segunda na terceira, quer se manter, e o Cambridge United, que subiu da 4ª para a 3ª. Na 9ª posição, vem o Derby County, que caiu da Championship por questões administrativas, né? Lutou, inclusive, nessa temporada para se manter vivo, se manter ativo, ter time, ter futebol na cidade. O time é treinado por Liam Rosenior. Para quem não conhece, busca aí nos FIFAs antigos. Jogava no Fulham, jogou há uns 5, 6 anos no Hull City. Quando o Hull subiu na primeira, caiu para a segunda, subiu de novo. Lá embaixo tem 2 times que não venceram ainda, o Morecambe e o Burton Albion. Junto a eles no Z4 tem o Cheltenham e o recém-promovido Forest Green, que teve um jogo depois da gravação desse vídeo e se venceu, saiu da zona de rebaixamento.
Mas a grande história, que é capa desse vídeo que eu quero contar para vocês, vem do Exeter, 7º colocado. E não é pela campanha, cara, mas é pelo respeito. Olha só que história comovente. Em 2010, o Exeter tinha um atacante de 32 anos chamado Adam Stanfield. Desde 2006 no clube e vestia a camisa 9. O Stanfield marcou 37 gols em 142 jogos pelo clube e ajudou o Exeter a subir da 5ª para a 4ª divisão em 2008 e da 4ª para a 3ª um ano depois, em 2009. Ajudou o time a sair da 5ª para a 3ª divisão em 2 temporadas. Aí nessa temporada 2009 e 2010, infelizmente lá na reta final, mais ou menos em abril, o Stanfield descobriu um câncer coloretal e já foi afastado do elenco, obviamente para começar os exames, para fazer a cirurgia e a quimioterapia. Chegou até a voltar a treinar na preparação em julho lá com o elenco, mas infelizmente no dia 10 de agosto de 2010 o Stanfield faleceu, sendo jogador do Exeter. E ele foi tão importante para a história do clube e da cidade, que depois da sua morte o clube ajudou a família a construir uma fundação sobre conscientização de câncer coloretal. E lá na cidade também criaram uma moeda, não consegui achar na minha pesquisa de valor e etc, ou se era simbólico, com o seu nome, Adam Stanfield. E o Exeter esportivamente aposentou a camisa 9, que não tinha sido usada desde então. Só que em 2010, o seu filho Jay Stanfield tinha 8 anos, né? Vivia lá brincando com o pai, esse tipo de coisa, e com a família. O jovem cresceu, seguiu a carreira do pai, fez categoria de base do Exeter e foi vendido ao Fulham em 2020. Porém, na semana passada, o jovem retornou ao Exeter. O Fulham emprestou o jogador para o seu time de origem. E aí, o legal, a homenagem. O clube cedeu a camisa 9 com o nome Stanfield atrás. O Jay Stanfield vai jogar com a camisa que era do pai, que tinha sido aposentada, imortalizada em homenagem ao seu pai, e agora terá a responsabilidade de fazer os gols para a equipe. Na League 2, a 4ª divisão, quem domina é o único invicto da competição, é o tradicional Leyton Orient, né, que estava na 5ª, voltou para a 4ª, ficou mais um ano e agora quer subir para a 3ª, tem 19 pontos. O vice-líder é o Stevenage, que nunca jogou acima da 4ª divisão, tá ali na disputa. Acho difícil, inclusive é um time que eu acho que o Burger King patrocinava, fez uma campanha com FIFA sobre dar hambúrguer pra rapaziada, esse tipo de coisa. Terceiro colocado abrindo o playoff é o Barrow, que tem ainda o Salford, o Northampton, que para quem não lembra, o Northampton era o time que na temporada passada estava no G3 da 4ª divisão e só não foi processo direto porque o Bristol fez 7-0 com gol aos 90. E aí o Northampton caiu para os playoffs e nos playoffs caiu, não subiu de jeito nenhum. E também tem o Doncaster, que veio da League One, e o Mansfield Town. Esses 4 times fecham o G6, o playoff ali que disputa para a League One. Lá embaixo, um campeonato de 24 times, Crawley Town e Hartlepool e Rockdale ainda não venceram os últimos 2, né? Hartlepool e o Rockdale ocupam aí a zona de rebaixamento, caem 2 para a 5ª divisão. Dos times que subiram, o Grimsby Town tem 11 pontos e o Stockport tem 7 pontos na 18ª posição. 5ª divisão, fora da liga, né? A National Vanarama League, a liderança do Chesterfield, que jogou a 3ª divisão 2016, 2017, só que está na 5ª participação seguida na 5ª divisão. Logo atrás dele está o Wrexham, que também amarelou, brigou até o final, era o segundo colocado com o Stockport County, mas perdeu do Grimsby na disputa do playoff. O Wrexham é famosinho porque Ryan Reynolds é dono do time e é o único time fora das 4 ligas inglesas, né, do país ali, a estar no FIFA 23. Ainda no playoff tem o Notts County, tradicionalíssimo time que havia caído, né, 2 temporadas atrás, Solihull Moors, Birmingham, Waddington e Burnett, que jogou a League 2 há 4 anos atrás. Esses times fecham o G7. Aqui é o seguinte, sobe um de forma direta e do segundo ao 7º rola um playoff para mais uma vaga. Foi o que aconteceu com o Wrexham, que não subiu ano passado. Vieram 4 times da 6ª divisão. York City, que é o 9º, o Maidstone, que é o 12º, o Gateshead, que é o 19º, e o Dorking Wanderers, que é o 18º. A lanterna, surpreendentemente, é do Scunthorpe. Que time é esse, Carlão? League One 2018-19, caiu. Nas últimas 3 temporadas jogou a League 2 e sempre ficou abaixo da 20ª posição. Ou seja, flertou e na 3ª chance caiu e deve cair, tá fazendo uma campanha ruim. Da 5ª para a 6ª, tá pedindo para cada vez mais sumir. E aí, falando de 6ª divisão inglesa, o lado norte, né, são divisões, né, lado norte e lado sul. O lado norte é liderado pelo Kingsley Town, ainda invicto, seguido pelo Bunbury, Field, Scarborough, Kidderminster, Leamington e o Darlington. O inglês do Carlão tá afiado, cara. Vale até o like seu aí. Na zona de rebaixamento
Telford, Fursley, Bradford e Boston United. Esses dois últimos ainda sem vitória, caem 4 para a 7ª divisão, que é a divisão onde tem aqueles o Knight of Manchester. E no lado sul, o único time 100% na Inglaterra ainda nessas divisões. O Eaglesfleet com 7 vitórias em 7 jogos. É seguido pelo Avant and Waterloovely. Esse time é um nome só, tá? Avant and Waterloovely. Worthing, Chelmsford, Braintree Town, Welling United e Bath City. Na zona de rebaixamento tem Dulwich Hamlet, Hemel Hempstead, Chishunt e Weymouth. São 24 times na 6ª divisão, né? Dois grupos de 24. Sobe o primeiro direto, playoff do 2º ao 7º para definir os 2 acessos. Turma, é isso. Ainda estou enferrujado em falar, errei bastante, tá rolando uns cortezinhos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou sempre ser objetivo, até porque hoje em dia vocês podem olhar no aplicativo os resultados, mas eu quero tentar contar alguma história, contar alguma coisa, falar da rodada, o artilheiro, alguma história interessante, algum time, alguma curiosidade sobre torcida, esse tipo de coisa. Amanhã, nesse mesmo horário, tem Espanha, 2ª, 3ª e 4ª divisão. Quinta-feira tem Itália e França, sexta-feira tem Alemanha e Portugal. E se a audiência se manter, se vocês deixarem o like, comentarem aqui embaixo, a gente vai manter essa pegada. Um grande beijo, se bater saudade não chora, fui!